Maravilha. Conseguimos Bem, sim. perfeito. Obrigado, meu mano. Bem, este é o tema para a nossa reflexão, a separação de poderes em Angola. E para início de conversa, trouxe aqui um daqueles pensadores que se debruçou sobre esta temática com bastante profundidade, que é Montesquieu, que ele traz a seguinte reflexão: a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. E a separação de poderes é exatamente um desses princípios. Se o princípio da separação de poderes for corrompido, necessariamente coloca-se em risco o Estado de Direito e o Estado democrático. Eu pretendo, nesta singela exposição, fazer uma pequena incursão sobre o que vem a ser a separação de poderes, trazendo à baila alguns autores que desde os primórdios refletiram sobre esta temática, passando por Aristóteles, Locke, Montesquieu e alguns pensadores contemporâneos. E depois quero trazer alguns aspectos da legislação constitucional angolana, no período de 75 a 92, alguns aspectos concernentes à separação de poderes no Estado angolano. E depois, em 2010, com a promulgação da nova Constituição, mas também com a Lei de Revisão Constitucional, ocorrida agora em agosto de 2021. Bem, para início de conversa, quando falamos sobre separação de poderes, o primeiro autor que se tem conhecimento como sendo aquele que, ainda que de forma embrionária, começou a refletir sobre a separação de poderes, é Aristóteles, em seu livro Política. Ele faz a seguinte afirmação: as sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes integrantes da cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés, que uma vez separados do corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade como uma mão de pedra. O que ele está chamando a atenção, já neste fragmento, é exatamente a reflexão sobre a separação de funções no âmbito de um Estado. É verdade que ele não aprofunda essa discussão, que vai caber somente na Idade Moderna, que nós encontramos um estudo um pouco mais sistemático, que vai ser desenvolvido pelo filósofo inglês John Locke, no seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, que ele escreve, na verdade, 2 tratados, o primeiro e o segundo, e ele vai dizer que é competência do executivo fazer a execução das leis internamente nos estados em relação a todos aqueles que estão sob a tutela do executivo. Entretanto, ele apresenta um poder diferente, que é o chamado poder federativo, que para ele seria o responsável pela administração da segurança do ponto de vista do interesse público, que hoje, na verdade, é desempenhado pelo próprio executivo. Ele não desenvolve uma teoria muito aprofundada sobre na separação de poderes, sobre o papel do judiciário. Acredita-se, em grande medida, que esta discussão estaria inserida na própria questão do executivo. Mas ele desenvolve uma discussão bem interessante sobre o legislativo. E ele vai colocar o legislativo como sendo o órgão supremo em um Estado. Para ele, o legislativo é exatamente aquele que desenvolve ou que produz as leis internamente no Estado. Vamos lembrar que Locke vive em um contexto da chamada Revolução Gloriosa de 1688 da Inglaterra. E a preocupação naquele contexto era, sobretudo, colocar limites à atuação do poder monárquico, ou seja, evitar que o rei
governasse de maneira arbitrária, sem que houvessem limitações à sua atuação. Por essa razão, ele vai entender que o legislativo deve ter supremacia sobre o executivo. Outro pensador que vai desenvolver uma discussão muito interessante é o Montesquieu, que já usamos no começo com a sua reflexão inicial. Ele desenvolveu, escreve uma obra interessante intitulada Do Espírito das Leis. E ele diz o seguinte: tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo o corpo dos principais ou dos nobres ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. E ele prossegue: ao legislativo deve competir, fazer e corrigir as leis. Já o executivo, fazer a paz, fazer a guerra, enviar embaixadas e por aí afora. Ao judiciário deve competir, julgar os litígios. Perceba-se que, para Montesquieu, não pode ser uma única pessoa ou mesmo um único grupo que deve desempenhar as três funções: a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. Na sua teoria, fica de maneira muito estanque estas funções. Com o passar do tempo, novas teorias foram surgindo e hoje se percebe que essas funções não são totalmente estanques. Hoje é possível o próprio executivo também ter competências legislativas. Por exemplo, o executivo também tem competência legislativa por meio dos decretos, por meio dos despachos, por meio dos decretos legislativos presidenciais, por meio dos decretos provisórios, ou seja, o executivo, ele não apenas executa a gestão da coisa pública, mas ele também tem poder para legislar. Mas esta competência precípua-legislativa pertence ao legislativo. O legislativo ele tem competência precípua para produzir leis. Entretanto, o próprio legislativo também desempenha outras funções, como, por exemplo, de alguma forma, função jurisdicional. Basta olhar as chamadas comissões parlamentares de inquérito, de certa forma, podem ser enquadradas como funções jurisdicionais. Ou mesmo, de alguma forma, o judiciário também produz leis, por exemplo, por meio dos acórdãos. Os acórdãos, eles têm efeito não apenas interpartes, ou seja, entre as partes que estão em causa, mas também têm efeito erga omnes, efeitos que vão envolver toda a sociedade. Por exemplo, nós vamos mencionar este acórdão mais adiante, o acórdão 312 de 2013, em que obrigava o legislativo a requerer autorização do presidente da República para que os seus auxiliares, isto é, ministros, ministros de Estado, ou mesmo governadores, tivessem que se apresentar ao parlamento para serem inquiridos. Uma decisão como esta, ela tem um efeito erga omnes e funciona de fato como uma lei. Então, o judiciário também legisla. A proposta de Montesquieu, ela, para um dado momento em que havia preocupação de colocar limites à atuação do governante, desempenhou o seu papel e, inclusive, tem grande influência hoje. Entre mentes, estas funções hoje já não são concebidas, conforme acabei de ilustrar, como sendo totalmente estanques. Qual era a preocupação, repito, da proposta da separação de poderes? Seria exatamente assegurar os direitos e as liberdades dos cidadãos por meio do chamado, os chamados controles, os chamados sistemas de freios e contrapesos, para evitar que o governante tivesse excesso de poder. Na sua gênese, a preocupação era evitar que o monarca tivesse em suas mãos poderes exacerbados. Daí a preocupação de
Apenas um poder controlar o outro poder. Esta frase de Montesquieu, somente um poder pode controlar o outro poder. Daí o legislativo ter o poder de controlar o executivo para evitar que este cometa arbítrio, o judiciário evitar que tanto o legislativo quanto o executivo excedam num poder que, nas funções que lhes foram concedidas. Então, a preocupação é que estes órgãos de soberania exerçam poderes, mas esses poderes devem ser limitados pelos outros, mas, ao mesmo tempo, eles devem trabalhar de forma harmônica e interdependentes entre si. E a discussão sobre a separação de poderes foi tão importante que ela aparece na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, na França. Tanto que no seu artigo 16 aparece a seguinte assertiva: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Dito de outra forma, para que haja um Estado democrático e de direito, é necessário que haja separação de funções entre os órgãos de soberania. Um Estado que se quer democrático e de direito não pode pressupor que um dos órgãos tenha supremacia e subjugue os outros a si. Então, é necessário que haja a garantia da separação entre as funções para que os direitos e liberdade dos cidadãos sejam protegidos e evitar que um deles pratique alguma forma de arbítrio. Bem, e aí nós nos deparamos com uma situação um tanto interessante em termos doutrinários em relação à terminologia separação de poderes. Dalmo de Abreu Dalari vai dizer que a separação de poderes é um termo problemático. Problemático por quê? Porque em um Estado, o poder vai ser sempre uno e indivisível. E o titular deste poder é necessariamente o povo. Consequentemente, a designação apropriada para a separação de poderes seria necessariamente separação de funções. Por que razão? Porque o legislativo, o executivo e o judiciário são órgãos de soberania que desempenham funções. A função legislativa, a função executiva e a função judiciária, cujo titular do poder é o povo. Então, nesta perspectiva, para Dalmo de Abreu Dalari e também Celso Ribeiro Bastos, o que nós temos é que a separação de poderes seria melhor adequado, em termos de terminologia, chamado de apenas separação de funções, uma vez que o poder em um Estado é uno e indivisível. É nesse sentido que Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, afirma que as funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos diversos e devem existir mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os indivíduos contra o abuso potencial de um poder absoluto. Quem tem acompanhado a problemática atual no Brasil vai perceber claramente a necessidade flagrante da existência de poderes, de órgãos de soberania manifestamente autônomos, capazes de exercer as suas funções com separação, com autonomia, com independência, para que um dos outros órgãos de soberania não pratique qualquer tipo de arbitrariedade. Bem, tendo feito esta singela incursão teórica, vamos então dar início a uma outra incursão que diz respeito à nossa legislação desde a independência. Angola torna-se independente em 1975 e ocorre uma ruptura com a ordem institucional do período colonial e promulga a sua primeira lei constitucional. E ela estabelece como órgão de soberania o presidente da República, o governo, liderado pelo primeiro-ministro, os tribunais e a Assembleia do Povo. Entretanto, a Assembleia do Povo somente começou a vigorar
a partir de 1980. E, enquanto isso, vigorava uma outra instituição no lugar da Assembleia do Povo, denominada de Conselho da Revolução. A curiosidade é a seguinte, é que o Conselho da Revolução era presidido pelo presidente da República. Então, nós tínhamos um cenário um tanto caricato. Seria a semelhança de uma quimeira, em que o presidente da República era simultaneamente o presidente do órgão legislativo. Você tinha um presidente da República e equivalente a um presidente da Assembleia Nacional, que naquele período era o Conselho da Revolução. Ele era o presidente de dois órgãos de soberania. O presidente tinha competência para nomear os juízes do Tribunal Revolucionário, ou seja, os 5 juízes que integravam o Tribunal Revolucionário, que exerciam um mandato para um período de 6 meses, eles eram nomeados pelo presidente da República. Então, se por um lado o presidente da República presidia o país, presidia o Conselho da Revolução, que era a Casa Legislativa, mas ele também tinha o poder de nomear os juízes que seriam os membros do órgão jurisdicional do Estado. O governo era constituído pelo primeiro-ministro, pelos ministros e pelos secretários de Estado. O governo, em tese, era presidido pelo primeiro-ministro. Entretanto, havia grande ingerência do presidente da República perante o governo. A figura do primeiro-ministro que Angola teve foi o Lopo de Nascimento, mas com maior destaque vai aparecer a própria figura do presidente da República em detrimento do primeiro-ministro. E o Conselho da Revolução, que equivalia à Assembleia do Povo na época e hoje Assembleia Nacional, era composto pelos membros do Bureau Político do MPLA, pelos membros do Estado-Maior-Geral das FAPAs, que eram as forças militares, inclusive o Mano Sabonete conhece muito bem, pelos membros do governo designado para o efeito pelo MPLA, pelos comissários provinciais, que equivaleriam mais ou menos a governadores, pelos chefes dos Estados-Maiores e comissários políticos das frentes militares. Ou seja, era um contexto de guerra, mas, ao mesmo tempo, era uma situação de partido único, em que o presidente da República concentrava, em grande medida, consideráveis poderes. O que ocorre? Em 1988, iniciam-se negociações entre o MPLA e a UNITA sobre a supervisão e participação da então extinta União Soviética, dos Estados Unidos da América e também de Portugal. E dá-se em 1988 os acordos de Nova York, que é um dos primeiros passos negociais para se deflagrar a transição democrática. E em 1989 ocorrem os acordos de Badolite e em 1991 nós temos, em 6 de maio, a promulgação de uma lei constitucional que já prevê abertura democrática. E em 31 de maio foram assinados, então, os acordos de Bicesse, que possibilitaram a realização de eleições multipartidárias. Basta lembrar que a Lei Constitucional de 1975, ela inicia lá no seu artigo 2º, dizendo que toda soberania pertence ao povo angolano, ao MPLA, o seu legítimo representante, ou seja, excluía a possibilidade da existência de qualquer partido político que pudesse representar os interesses dos cidadãos. Somente poderia existir o MPLA como legítimo representante do povo. Somente a partir da Lei Constitucional de 1991, a Lei 12, de 6 de maio, e depois com os acordos de Bicesse, que o país tem a possibilidade de abrir-se para
uma democracia multipartidária, ainda que do ponto de vista formal. E é exatamente a Lei Constitucional número 12 que vai estabelecer como órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia do Povo e o governo e os tribunais. E o interessante é que esta lei constitucional já previa a separação e interdependência de funções dos órgãos de soberania, o que não aparecia de maneira clara, evidente e até mesmo prática na Lei Constitucional de 1975. E esta lei já previa, então, a eleição do presidente da República mediante sufrágio universal, direto e secreto, e atribuiu ao presidente da República o poder de dirigir e coordenar o governo, de nomear e exonerar o primeiro-ministro, mas também nomear os juízes do Tribunal Popular Supremo. Ou seja, o presidente não só tinha o poder de nomear e exonerar o primeiro-ministro, mas também de nomear os juízes do Tribunal Supremo, à semelhança do que já ocorria na Lei Constitucional de 1975. Chegando em 92, a Lei Constitucional experimenta uma revisão, e esta revisão foi feita mediante a Lei número 23, 16 de setembro de 92. E, ao invés de termos uma Assembleia do Povo, nós passamos a ter agora a Assembleia Nacional. O presidente da República, o governo e os tribunais como sendo os órgãos de soberania do Estado angolano. E esta lei vai estabelecer, então, que o presidente da República passa a ser eleito mediante sufrágio universal, direto e secreto, pela regra da maioria absoluta. O que ocorre em 92 é que com as eleições há um empate técnico e que se demandaria uma segunda volta para as eleições presidenciais, e estas eleições não ocorrem. A UNITA solicita a recontagem dos votos, e enquanto se está nesse processo negocial, a guerra é reiniciada e novamente um banho de sangue que o país experimenta. E o presidente José Eduardo dos Santos prolonga o seu mandato de 92, sem ter sido, de fato, eleito, desde 79, e ele estende o seu mandato até 2010, quando se promulga a nova Constituição. Bem, o presidente da República passa a ter a competência para indicar 3 juízes ao Tribunal Constitucional, que só vai ser instituído em 2008, incluindo o presidente do Tribunal Constitucional. Enquanto a Assembleia Nacional passa a ter direito de eleger 3 juízes e o plenário do Tribunal Supremo eleger apenas um juiz. Ou seja, aqui começamos a perceber que há uma clara evidência de supremacia do presidente da República sobre os outros órgãos de soberania, uma vez que o presidente da República não apenas indica os 3 juízes para o Tribunal Constitucional, mas ele também tem a competência de indicar o próprio juiz presidente do Tribunal Constitucional. Enquanto a Assembleia Nacional era desprovida deste direito de indicar o presidente, essa competência era exclusiva do presidente da República. A Assembleia Nacional, a ela competia apenas eleger os 3 juízes, e o plenário do Supremo eleger apenas um juiz, ou seja, os pares elegiam apenas um juiz. Ao presidente da República competia também nomear os juízes do Tribunal Supremo. É verdade que até 2008, o Tribunal Supremo é quem desempenhava as funções do Tribunal Constitucional. Os juízes do Tribunal Supremo eram escolhidos após a oitiva do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Com a Lei Constitucional de 23 de 92,
o presidente da República continuou tendo o poder de nomear e exonerar o primeiro-ministro, mas após a oitiva dos partidos representados na Assembleia Nacional. E com uma novidade, o presidente da República passa, então, a dispor da possibilidade de dissolver a Assembleia Nacional após a oitiva do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia Nacional. Estávamos, na verdade, neste momento, num claro desenho de um semipresidencialismo um pouco mais próximo do modelo francês. O governo, então, era presidido pelo primeiro-ministro, mas ainda assim era responsável perante o presidente da República e também perante a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional poderia, por exemplo, mover uma moção de censura contra o governo, contra o primeiro-ministro e até mesmo levar à destituição do primeiro-ministro por meio de uma moção de censura. Já em 2010, Angola tem a sua primeira constituição de fato, e ela surge com algumas novidades. Desaparece a figura do governo e aparece apenas como órgão de soberania o presidente da República como titular do poder executivo, porque já não existe o governo, existe apenas o presidente como titular do poder executivo. Mantém a Assembleia Nacional e os tribunais como órgãos de soberania. E mantém-se ainda, muito claro, lá no número 3 do artigo 105, que os órgãos de soberania devem respeitar a separação e a interdependência de funções. E o número 2 vai estabelecer que a separação de poderes e interdependência de funções é um dos fundamentos do Estado democrático de direito, ou seja, repito, sem a separação e interdependência de funções não há Estado democrático e de direito, ao fazermos a leitura do número 2 do artigo 2º da nossa Constituição. O presidente da República e os deputados à Assembleia Nacional passam, então, mantém-se, na verdade, a eleição mediante sufrágio universal, direto e secreto, e periódico. Entretanto, há uma especificidade. O presidente passa a ser eleito em uma lista fechada, bloqueada, com os próprios deputados, em que o número 1 da lista é eleito presidente da República, o número 2 da lista é eleito vice-presidente da República, e a partir do número 3 em diante, são eleitos para deputados à Assembleia Nacional. Bem, com a nova Constituição, o presidente da República passa a ter a competência para nomear 4 juízes ao Tribunal Constitucional, incluindo o presidente do Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional, por sua vez, tem a competência de escolher 4 juízes e o vice-presidente do Tribunal Constitucional, ou seja, há uma espécie de hierarquia. O presidente nomeia o presidente do Tribunal Constitucional e a Assembleia Nacional nomeia apenas o vice-presidente do Tribunal Constitucional. Ou seja, continua-se uma situação em que o presidente da República tem supremacia sobre o Tribunal Constitucional, mas também sobre a Assembleia Nacional. Além do mais, ao presidente da República compete nomear o juiz-presidente, o vice-presidente e os demais juízes do Tribunal Supremo. É verdade, sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Ao presidente da República compete também nomear o juiz-presidente do Tribunal de Contas, o juiz vice-presidente e os demais juízes do Tribunal de Contas. Ainda nos termos da própria Constituição de 2010, o presidente da República tem também competência para nomear o juiz-presidente do Supremo Tribunal Militar, o juiz vice-presidente e os demais juízes do Tribunal Militar. Mas também tem competência para
nomear e exonerar o Procurador-Geral da República, os vice-procuradores-geral da República e os adjuntos, bem como os procuradores militares junto do Supremo, após a proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público, na verdade. Bem, em agosto do ano em curso, a Constituição angolana passou por uma revisão. E esta revisão inverteu a hierarquia dos tribunais, passando o Tribunal Supremo a gozar de precedência hierárquica sobre o Tribunal Constitucional, tornando o presidente do Tribunal Supremo o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Qual é a implicância disto? O Tribunal Constitucional, se olharmos pela teoria de Kelsen, a pirâmide de Kelsen, a Constituição ocupa o topo da pirâmide. E significa que o Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição. Necessariamente, ele deveria ocupar o topo da hierarquia dos tribunais. Entretanto, com esta revisão, inverteu-se. O Tribunal Supremo passou a assumir o topo da hierarquia dos tribunais. Que essa é uma discussão que precisa ser travada, porque a Constituição é a lei máxima de um Estado. A Lei de Revisão Constitucional 18 de 2021, ela também realizou, com base no Acórdão 319 de 2013, e também no regimento da Assembleia Nacional, uma situação que já vinha ocorrendo, mesmo sem estar consagrada na Constituição, mas com base apenas no acórdão e no regimento, que é o condicionamento das interpelações e das audições dos ministros de Estado, dos ministros dos governadores provinciais, somente após a autorização do presidente da República. Isto é, para que a Assembleia Nacional fizesse qualquer tipo de interpelação aos ministros, aos governadores, era necessário o presidente da Assembleia Nacional solicitar uma autorização ao presidente da República para que este, então, autorizasse que os seus auxiliares se apresentassem à Assembleia Nacional para serem interpelados. Isto, de certa forma, no modelo em que foi colocado, e com base, sobretudo, em normas infraconstitucionais, condicionam o próprio processo de fiscalização dos atos do Executivo pelo Parlamento. Bem, já quase finalizando, fazendo aqui já as considerações finais, a Lei Constitucional de 1975 criou uma simbiose entre os órgãos de soberania e submeteu os outros órgãos ao presidente da República do ponto de vista hierárquico. Por outro lado, as leis constitucionais que passaram a vigorar já no chamado período multipartidário de 91 a 2021, preservaram esta subordinação, colocando, então, estes órgãos subordinados ao presidente da República, sobretudo no que diz respeito ao modelo de nomeação dos juízes presidentes dos tribunais superiores, mas também por meio da frágil fiscalização dos atos do Executivo pelo Legislativo. E, curiosamente, nós tivemos recentemente um caso caricato, que diz respeito a um partido político concorrente, o maior partido político na oposição, em que o seu presidente foi galvanizando grande popularidade e o Tribunal Constitucional tinha uma ação movida por alguns militantes para impugnar o Congresso que elegeu o presidente deste partido político na oposição. Entretanto, o anterior juiz-presidente não estava muito interessado em levar adiante este julgamento. E, curiosamente, a seu pedido, este juiz-presidente afastou-se e foi nomeada uma outra juíza-presidente,
e em questão de semanas foi julgado e impugnado o Congresso que elegeu o presidente daquele partido na oposição. E, curiosamente, já saiu uma outra orientação que esse partido se organizar, para organizar o novo Congresso, ele precisaria reunir mais de 700 milhões para poder realizar o Congresso, quando ele tem as suas contas bloqueadas, ou seja, uma situação para tirar do jogo um outro partido político concorrente, o que, de certa medida, enfraquece o que se quer construir enquanto Estado de Direito e uma pretensa democracia em Angola. Enfim, a separação de poderes em Angola constitui uma das limitações para a efetivação da transição para um efetivo Estado democrático de direito, sobretudo em função do que eu acabei já de exemplificar aqui. Ou ainda, se quisermos olhar o caso de um outro concorrente que procurou constituir um partido político e, a todo instante, ele foi negado este direito, apesar de ter reunido o número de assinaturas superior ao que é exigido para a constituição de um partido político. Dito de outra forma, sem separação de poderes, não é possível se falar em um Estado democrático de direito. Enfim, as novas formas de erosão das democracias têm passado pela alteração das constituições e pelo controle e submissão dos órgãos de soberania ao órgão executivo. O órgão executivo submete os outros órgãos de soberania a si e, neste processo, aparentemente cria-se uma certa estabilidade, aparentemente duradoura, mas quando, na verdade, se está apenas a postergar os conflitos. Bem, quero terminar agradecendo e trazendo aqui uma singela reflexão também de Montesquieu, em que ele diz que uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. Repito, uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. Tendo dito isto, externo a minha singela gratidão. A palavra é toda de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nelson. Nós ouvimos atentamente. Eu não sei se digo as pessoas ficam cada vez mais indignadas com a injustiça e ouvir o pensar do outro, como pensa sobre nós ou sobre o outro, não é? E como é que essa temática pode ser trabalhada nas academias? Como é que a gente, como africano, como é que a gente, como acadêmico, podemos trabalhar nessa temática que a gente não está fixando as nossas pesquisas, ou seja, nossas residências lá nas academias africanas, né? Porque a gente está fazendo uma luta fora do local, que houve que um dos revolucionários angolanos não gostava muito dessa posição de ficar longe da linha de combate. Ele queria estar frente a frente ao inimigo para poder enfrentar. Mas a gente está distante dessa luta. Apesar de que estamos a criar mecanismos de ferramentas para o combate, esse combate tão importante para o continente africano. Creio que isso não é só em Angola, que eu acompanho as políticas de outras nações africanas, quais a situação
não está muito distante da nossa realidade. Talvez a separação de poderes em outras nações, sim, mas todas as nações que tiveram um embigo na Rússia quase caminham para esta direção. Quase todas que tiveram embigo, seu embigo na Rússia. Digo que receberam o apoio da União Soviética. Todos eles têm quase a mesma direção. A curiosidade que nos mata é quando é que a gente faz? Quando é que a gente pode ver uma Constituição acima de tudo, realmente como é proposta? Ou então é fake news, né? O fake é simplesmente uma construção, mas não na prática é outra coisa que ocorre. Porque, segundo a apresentação, o Conselho Revolucionário vincora quase, entre aspas, até hoje. Eu percebi isso. Você vai, assim, o Conselho da Revolução, ela continua até hoje, porque se o presidente é o soberano até hoje, aliás, até em todas, aí você não tem mais outra coisa para fazer, porque é só para aqueles pontos de nomeação dos juízes. 4, ou então 3, 4, depois o presidente. Quer dizer, os outros sempre são aqueles, os inferiores, subordinados, elegendo os inferiores no poder executivo. Então, fica muito difícil. A luta é tão importante, mas difícil de alcançar ainda a vitória. Vamos ver com essa novas ferramentas que nós estamos tendo, porque antigamente a gente estava solto, nós estávamos unidos, os intelectuais na diáspora estavam muito soltos, cada um no canto dele, na instituição, então, no centro acadêmico onde estava lá fazendo suas pesquisas, e por vezes, antigamente, quando eu me lembro quando eu entrei na academia, não havia orientadores com pesquisa africana. Eles diziam, não, pesquisa mesmo aqui, quando você voltar, depois você vai fazer o que você quer saber. Então, faz mesmo a pesquisa daqui. E isso também influenciou muito, ou seja, influenciou muito no processo do desenvolvimento do pensar africano, resgatar aquele espírito do panafricanismo que tinha um outro projeto, que é um outro projeto, que não é esse projeto que nós estamos a ver nas nossas nações. Então, assim, eu abro o debate, podemos fazer ronda de 3 perguntas primeiro, depois o professor vai responder, ou então vai tentar responder, vai responder, e debatemos assim, abrimos outro grupo. Por favor. Pode retirar a apresentação, por favor? Isso, pronto. Sabonete, doutor Sabonete tem 2 mãos levantadas. O microfone está desligado, doutor. Desculpa, eu não consigo ver as mãos levantadas aqui.
Deixa eu ver aqui. É o David Lando e o Roberto Costa. Pronto, vamos com o Roberto, ou então vamos com a primeira pessoa. Eu não estou conseguindo ver aqui. O Lando, Estou vendo. o Lando é o David primeiro. Lando. Lando é Ok, primeiro. agora entendi, verifiquei. Lando e depois Roberto. Por favor, Lando. Pode ser, pode falar, querido David. Cara, David, acho que o seu microfone está desligado. Agora sim, consegue ouvir em condições? Não sei se me conseguem ouvir em condições. Perfeitamente. Ok. Perfeito. Muito boa tarde a todos. Um especial abraço ao Dr. Nelson. Eternas saudades. É sempre bom revê-lo nos termos desta apresentação, que nos faz ingressar de forma muito prática na reflexão em volta da África e, em particular, da Angola. Não é? Sabe-se que as academias constituem centros fundamentais para a resolução de problemas que constituem interesses para todos nós. Eu gostava de parabenizar mais uma vez pelo tema, muito pertinente, ainda mais pelo contexto. Trata-se de uma época pré-eleitoral, em que, se não tivermos cuidado, as instituições vocacionadas por reconhecer e conferir dignidade à autoridade aos partidos políticos poderão ser instrumentalizadas. Daí a importância de entrarmos num debate significativo que nos traz à tona a importância da separação de poderes. Eu, na verdade, gostava de apresentar aqui, em forma de síntese, breves considerações a respeito daquilo que já foi abordado muito bem pelo Dr. Nelson Domingos. Bem, eu acho que atualmente o que tem pesado de forma muito clara na efetivação dos pressupostos da separação de funções é a militância. A militância constitui um fator-chave e a forma como se regula constitui um fator-chave no alcance da democracia como tal. Sabe-se que o Presidente da República é o Presidente do partido governante e a forma como ele exerce influência de forma significativa na maioria parlamentar, que são, na verdade, que respondem, não é? De forma, digamos, direta no partido, e também a forma como ele exerce influência nos juízes conselheiros, no Tribunal Constitucional, que a maior parte também constitui, que presta uma vassalagem dentro do partido. Isto vai limitar de forma prática e indireta os pressupostos da liberdade de cada órgão dentro das suas funções. Portanto, o professor chamou aqui à tona a questão do histórico político. Eu li de forma muito clara a transição pela transação e observei, de facto, que o que se chamava de centralismo democrático até agora tem estado a pesar de forma muito prática, por uma razão muito simples. Os mesmos atores que participaram no processo político no período pré-democracia são os mesmos atores que participam no processo político no período pós-democracia. E o que é que o Dal vai dizer? Dal diz-nos que é difícil um indivíduo que viveu há mais de 15 anos mediante uma cultura política não participante e não democrática transitar de forma muito prática numa cultura política democrática. Portanto, quem são os indivíduos que atualmente exercem o centro são os mesmos. Está ocultado a consumação. Sim. Está cortando. Alô? Eu não sei se me conseguem ouvir em condições agora. Agora sim, mas estava cortando. Sim. Ok, a rede aqui em Luanda não é muito católica. Pronto, está como eu observava. Eu dizia que uma outra dificuldade
Está difícil de ouvir. Caro David, se puder Continua. desligar a câmera e Sim. ficar só o microfone, talvez conseguiríamos ouvi-lo melhor. Peço desculpas, Dr. Sabonet. Ok. Desliguei, não sei se consegue me ouvir melhor agora. Perfeitamente, Alô? pode falar. Sim, dizia eu que um dos fatores que obstrui a consumação do princípio de separação de poderes, bem como a democracia, é o facto de, tal como o professor Nelson já observou em sua obra Transição pela Transação, de os mesmos atores responsáveis pela política nacional na era pré-democracia continuam sendo os mesmos responsáveis pela política nacional na época pós-democracia. E isto por si só belisca a consumação da cultura política democrática. Portanto, o centralismo democrático, que foi o regime, que foi o sistema democrático, ora batizado no regime não democrático, continua pesando nos governantes até agora. Como mudar isto? É mediante a participação de todos nós, porque sabemos de facto que a soberania não é um valor inerente aos representantes. Temos uma soberania que chama-se a soberania popular, que o poder reside no povo. Portanto, a capacidade de exigir um regime, um sistema, em que as instituições desempenham as funções de forma independente e de forma equilibrada, é que dará-nos a possibilidade de vermos Angola transitar de forma muito rápida por uma democracia mais considerável. Há muito que se diga a respeito deste pressuposto, deste tema, mas eu fui fazendo algumas incursões, a princípio, espero que me tenham ouvido de forma mais ou menos boa. Eu gostava de terminar dizendo que Montesquieu, de facto, olhou pelos poderes legislativo, executivo e judicial e chegou à conclusão de que a separação seria a via fundamental para que saísse da masmorra da monarquia e passasse para o republicanismo como tal. E isso foi adotado nos termos do regime democrático norte-americano, e aqueles regimes que foram batizados com a democracia centralizada, proveniente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até agora tem estado a sentir os efeitos nefastos do regime ora adotado. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo pela audiência. Peço desculpa porque a rede aqui não está muito boa. Encontrei uma via, um meio termo aqui e me fica muito difícil, mas vou acompanhar nos debates aqui do outro lado, de Luanda, Angola e Luanda. Um forte abraço a todos. Obrigado, Lando. Passo a palavra ao camarada, ou seja, ao companheiro Roberto Costa. Por favor, eu quero pedir uma coisa. Um favor, o tempo está muito aproximando do nosso fim. Seria mais ou menos assim, que podemos sintetizar o objetivo da pergunta sem rodeio, por favor, para que nós tenhamos o maior espaço para todos. Bem, parabéns, professor Nelson. É realmente muito boa a sua reflexão, nos gera muitas reflexões, né? Não só em relação à Constituição angolana, mas também como reflete aqui no Brasil, né? Que nós também estamos num processo que essas flexibilizações, tanto no Supremo como no Congresso, nós estamos vendo como está ocorrendo, como querem deixar também essa situação, até mesmo com questões assim como senadores vitalícios, né? Parece que a gente está voltando para a República Romana, lá no seu início. E aí, nesse sentido, também em que contexto lógico, claramente a instrumentalização lá
do Conselho Revolucionário, que também é uma tendência, né? Todos os processos revolucionários se manter num certo período num poder, mas aí é como, lógico, nós estamos vendo que eles estão ali, todas essas artimanhas que o senhor apresentou, mas como isso está se refletindo nas estruturas propostas inicialmente pelos próprios grupos MPLA para o país, para a população no geral. Se isso está tendo algum resultado, mesmo querendo manter você no poder para instrumentalizar melhorias estruturais, infraestruturais, e lógico que no processo do Estado Democrático de Direito nós estamos com essa relutância, tanto é que foi bem colocado pela sua apresentação. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Agora, já que não tem alguém ainda que levantou a mão, eu vou repassar essas... tá. O Braulio, ou quem é que levantou? Pode falar, Braulio. Eu queria aproveitar também a oportunidade para parabenizar, né, pela forma como construiu o raciocínio em torno da questão da separação de poderes, trazendo a abordagem dos diferentes autores, depois passando a olhar para essa questão em Angola, sobretudo a partir da forma como as nossas leis constitucionais, não sei se esse é o termo mais adequado, foram construídas e revistas ao longo do tempo, né? Na sua comunicação e também a julgar pela interpretação da própria legislação, fiquei com a impressão que a forma como foram construídas e feitos os arranjos constitucionais em Angola, havia uma intenção, é uma interpretação que eu tenho da sua comunicação, havia uma intenção de garantir exatamente que não houvesse uma separação nos poderes. Foi uma interpretação que eu tive na forma como apresentou a comunicação e os arranjos feitos, né? Sobretudo a partir da dependência de determinados órgãos junto do poder do governo, no caso, o presidente da República. Dependência no sentido de nomeação e indicação desses órgãos ou dessas individualidades pelo presidente da República. E, sobretudo, então, com essas evidências relativas aos últimos acontecimentos políticos no país. A minha questão é essa: seria essa uma interpretação correta, minha? E a outra, então, seria, tendo em conta o fato de que Angola é um país novo, e eu falo com 19 anos ou 18 anos de idade, a contar desde o fim do conflito armado em 2002, o fato de ser um país novo e em construção influenciaria nessa forma constitucional que temos atualmente? É uma questão. E, por fim, na eventualidade de não houver separação de poderes em Angola, a partir dessa interpretação, que eu não sei se é a mais adequada da minha parte, na eventualidade disso for um fato, como pensar, então, em alternativas, como seria possível mudar esse quadro enquanto cientista político, né? Quais as suas reflexões em torno das alternativas para mudar esse quadro, quer do ponto de vista social, do ponto de vista político e, sobretudo, mesmo do ponto de vista legal, né? Enfim, eu queria avançar essas questões assim. Desculpa, doutor Sabonete, se em algum momento me alonguei. Peço perdão também por isso. Okay. Obrigado. Não, doutor Nelson, está com o fone aberto para responder às questões. Muito obrigado, doutor Sabonete.
Quero primeiro saudar o David Lando, que é bom revê-lo, que eu tive o prazer de dar algum contributo na sua formação lá na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, e é bom revê-lo e saber que agora é também professor, e muito me orgulha saber que, de alguma forma, pude contribuir no seu processo de formação. As questões que trazes são bastante relevantes. A primeira questão que envolve a militância, ela está intimamente ligada a um processo de partidarização do Estado. Quando Angola se torna independente, houve a grande preocupação de de criar uma simbiose entre o partido e o Estado. Não havendo nada fora do partido ou fora do Estado. Até porque atentar contra o partido seria atentar contra o Estado, porque não havia separação entre Estado e partido. E ao dizer isso, quero também afirmar que toda a estrutura administrativa e governativa do Estado era guiada nesta mesma lógica. Há fragmentos de jornais que vamos tendo acesso, em que aparecem, por exemplo, anúncios para a contratação de jornalistas para a TPA e a Rádio Nacional de Angola, como condição ser militante do MPLA, isto na década de 70. Ou seja, condição para desenvolver atividade profissional em um órgão de comunicação era exatamente a militância. E percebam, nós tivemos de 75 até 91, do ponto de vista formal, um Estado, um partido-Estado. Angola era manifestamente um partido-Estado. E grande parte dessas pessoas continuam vivas. Foram formatadas em um contexto político, ideológico e militar, no âmbito da teoria do partido-Estado. E ainda não conseguiram se desvencilhar desta lógica. Alguns porque não têm interesse, outros porque há uma condição imposta pelo próprio partido e governo para que se consiga manter o controle do Estado. Basta lembrar que o antigo presidente da República, ele diz isto em um discurso com todas as letras: a democracia em Angola nos foi imposta. E aí me faz pensar num pensador americano chamado John Dewey, que diz que a democracia ela é baseada em uma crença, ela é baseada na fé. Se os governantes não acreditam na democracia, por mais que tenhamos leis, instituições, a democracia não será nunca uma realidade em Angola, não só os governantes, mas como também os cidadãos e os membros da própria administração pública. Então, é necessário que, em primeiro lugar, os governantes acreditem, de fato, na democracia, porque, caso contrário, nós teremos apenas leis que prevêem a democracia, mas que não asseguram, de fato, a concretização da democracia. Quando a gente olha para o Estatuto do MPLA, uma das exigências do Estatuto é que os militantes, quando assumem cargos públicos, isso está no Estatuto do MPLA, quando os militantes assumem cargos públicos, devem obediência e seguir as orientações do partido. Isto é problemático. Isto é problemático, por quê? Porque se nós temos, para quem não está ainda muito por dentro sobre alguns aspectos de Angola, Angola é um Estado unitário em que os governadores não são eleitos, são nomeados pelo presidente da República. Os administradores municipais são nomeados pelos governadores. Da mesma forma, os diretores nacionais, da mesma forma, os ministros de Estado, os secretários de Estado, todos estes são, de alguma forma, nomeados pelo presidente da República. E um dos critérios para a nomeação é exatamente a militância no partido. O que significa que
desde os governadores, os ministros de Estado, os secretários de Estado, os diretores nacionais, presidentes de conselho de administração, seja da TPA, da Rádio Nacional de Angola, da ENDE, Empresa de Energia, de Água, todos eles são necessariamente como tendo um condicionamento à militância partidária. Então, o que nós continuamos tendo de 75 até hoje, ainda que do ponto de vista formal, de 91 a 2021, já não sejamos um país que seja partido-Estado, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, Angola continua sendo um partido-Estado. E isto limita o desenvolvimento do país. E isso já avanço para a questão que o colega Roberto coloca. Um país não é composto apenas por pessoas que pensam a partir da orientação partidária de um partido. Um país ele deve ser plural. Como consequência disto, quem não pensa ou não age de acordo com as orientações ou com as cores partidárias é excluído. E aí retomo uma fala do colega Sabonete, quando diz que nós deveríamos estar a produzir a partir das academias. E aí começam os problemas. Quem são os reitores das academias, se não militantes do partido no poder? E se você pensa diferente dentro da própria academia, você sofre consequências. O Mano Sabonete sabe perfeitamente o que eu já sofri dentro da própria... David Lando também é testemunha disto. Quem pensa diferente dentro da academia é vítima do sistema. Ou se enquadra, ou é formatado, ou se autoformata para caber na lógica do sistema. Como consequência, nós temos um país altamente excludente para quem não pensa de acordo com as orientações partidárias. Uma das principais consequências é esta. E aí nós vemos quadros abandonando o país, indo dar o seu contributo em outros lugares. Nós vemos pessoas muito competentes no meio da administração pública, mas não conseguem ter uma carreira dentro da administração pública porque ainda que não tenham nenhuma orientação partidária, não se declarem como sendo militantes de um partido ou de outro, mas somente pelo fato de não militar no partido governante é suficiente para exclusão. E, como consequência, excelentes quadros dentro da administração pública não podem galgar um cargo maior e não podem implementar projetos concretos para a satisfação das necessidades do país. E aí, associando novamente a questão da orientação partidária, provavelmente um quadro excelente, ele não poderá não só ascender, mas também não poderá contrariar as orientações vindas do partido. Como consequência, temos um país altamente dividido, fraccionado, por conta das cores partidárias. E aí a própria distribuição dos benefícios passa também por isto. Quando há distribuição, por exemplo, ou concessão de empréstimos, estes empréstimos passam primeiramente pelos jovens que têm militância no partido. Uma curiosidade, certa vez um dos meus irmãos foi solicitar um empréstimo e na carta timbrada que ele concebeu colocou a bandeira do país, da República de Angola. Entretanto, as cores da bandeira da República de Angola e as cores da bandeira do MPLA são as mesmas. O que distingue é que na bandeira do MPLA tem uma estrela e da bandeira da República tem outros símbolos, mas as cores e a semelhança é a mesma. Houve, inclusive, um acórdão direcionado ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional diz que a mudança das cores partidárias, das cores da República, depende da Assembleia Nacional. E as cores da bandeira do MPLA dependem do próprio MPLA, até porque as cores da bandeira do MPLA surgiram primeiro. E nisso permanece essa mesma confusão. Voltando para a história do meu irmão. Ele apresenta uma carta a solicitar empréstimo e na carta havia o timbre da bandeira de Angola. E o funcionário público que deveria considerar o empréstimo comentou dizendo:
Ainda bem que ex-militante, vê-se logo aí pelas cores da bandeira, da bandeira do partido na carta. Isto fica muito evidente. Um país não se desenvolve quando se priorizam, por exemplo, empréstimos ou projetos de desenvolvimento apenas para aqueles que são militantes do partido. E Angola tem excelentes quadros que não têm nenhuma militância partidária e têm projetos excelentes, não conseguem nenhum tipo de financiamento, ou quando até mesmo iniciam por conta própria, são esmagados porque não têm nenhuma vinculação ao partido. Também tenho exemplos, se for o caso, posso até trazê-los. Então, as consequências são nefastas para o país e trazem um enorme atraso ao desenvolvimento de Angola. As questões que o colega Braulio coloca, os arranjos constitucionais, se tinham exatamente a intenção de não garantir esta separação. Quando a gente olha para a Lei Constitucional de 1991, é pela primeira vez que nós encontramos essa discussão sobre a necessidade de haver um princípio que previsse a separação de poderes. Os princípios lá estavam, mas isto por quê? Por que razão? Primeiro, eu mencionei que nós tivemos um acordo em 88, o Acordo de Nova Iorque, e depois o Acordo de Badolite. Há uma pressão interna por um partido, um movimento ainda beligerante, a UNITA, que pressionava a abertura política, pressionava militarmente. Por outro lado, tínhamos a pressão da comunidade internacional por meio de uma guerra travada com a África do Sul, aí ao lado, instrumentalizada pelos Estados Unidos da América, que também pressionavam a abertura de Angola. Então, a legislação ela foi concebida muito em grande medida por conta desta pressão. Não foi necessariamente porque os cidadãos do MPLA tornaram-se democráticos. Nada disto. Nada disto. Mas porque havia uma pressão. E a fala do presidente José Eduardo dos Santos fica muito clara. A democracia nos foi imposta. Mas ainda assim, como o que vigorava naquele período até 91 ainda era a Assembleia do Povo, quem concebe, quem constrói a lei constitucional eram apenas deputados do MPLA. E não deixaram de tomar o cuidado de fazer um arranjo constitucional que continuasse a preservar poderes excessivos ao presidente da República. 91. E aí a gente dá um pulo para 2010. Mas neste pulo de 91 a 2010 ocorrem algumas coisas curiosas. Que coisas curiosas? Quando se assina o memorando de entendimento de Luena em 2002, se decide que haveria eleições presidenciais, inicialmente 2005, e depois se decidiu que 2008, as eleições, 2008 seriam as eleições legislativas e 2009 as eleições presidenciais. Só que ocorre algo curioso. Em 2008, ocorrem as eleições legislativas, o MPLA fica com cerca de 191 dos 220 deputados. 191 dos 220 deputados. No ano seguinte, que deveriam ocorrer as eleições presidenciais em 2009, não ocorrem as eleições presidenciais sob a alegação de que era necessário conceder uma nova Constituição. É lógico, porque agora o MPLA tinha a maioria de 191 deputados. Anteriormente, nas eleições de 92, a UNITA chegou a fazer 70 deputados. Então, não interessava mexer na Constituição naquele contexto em que, por exemplo, a UNITA tinha cerca de 70 deputados. Fez-se a eleição de 2008, formou-se uma maioria qualificada de 191 deputados dos 220 deputados. Consequentemente, não se fez a eleição presidencial em 2009 e se aprovou uma Constituição em 2010. E o que essa Constituição de 2010 faz? Atribui o poder do presidente da República não apenas escolher os 4 juízes do Tribunal Constitucional, mas também o presidente do Tribunal Constitucional. E a consequência é agora. Quando tem-se um juiz
que não queria aprovar uma certa irregularidade, trocaram o juiz, substituíram por uma outra juíza que em pouco menos de um mês aprovou a impugnação do Congresso de um partido concorrente. Quem está acompanhando o que está acontecendo na Nicarágua vai entender isso claramente. O que Daniel Ortega fez? Mandou prender e afastou quase todos os opositores. É o que está em curso em Angola. O que Vladimir Putin vem fazendo ao longo desses anos? O impedimento do surgimento de uma oposição. Angola, pela primeira vez ao longo dos últimos anos, viu a esperança reunida em um candidato que reunia o maior consenso possível de grande parte da população. Primeiro, pela sua trajetória. Segundo, pela sua capacidade retórica e competência até mesmo já demonstrada enquanto deputado. Por outro, algo que a gente às vezes em Angola evita falar, mas isso é um fato. Adalberto conseguia reunir uma parcela da população angolana com pele mais clara. Ele conseguia atrair. Em Angola evita-se muito falar dessa questão da cor da pele, mas Adalberto conseguia reunir esse aspecto. E há um outro aspecto que é exatamente a questão feminina. As mulheres, já há estudos no âmbito da ciência política que provam que a estética do candidato é fundamental. E se comparar do ponto de vista de aparência, é manifestamente uma diferença gritante entre o presidente da República e o presidente da República, o candidato a Adalberto, ou o provável candidato a Adalberto. Sem contar com a capacidade retórica, que é o que mais impressiona, a sobriedade, a forma como se coloca. Diante desse período de ataques constantes que ele veio sofrendo pela mídia, assumiu a presidência de um partido na oposição, nunca teve um único espaço na televisão pública de Angola. Isto fica muito evidente. Eu lembro que tão logo ele se apresentou como candidato, eu escrevi um artigo no jornal O País e que já falava exatamente sobre isso, sobre os ataques que já estavam sendo intensificados, isto há coisa de mais de um ano, quando eu escrevi esse texto. Então, qual é a questão? A mesma herança lá do Conselho da Revolução, os mesmos militantes e membros do partido, como o Lando bem lembrou, estão presentes na Assembleia do Povo, depois na Assembleia Nacional, e que desenham uma Constituição que atribuem poderes excessivos ao presidente da República. E abrindo aqui um parênteses nessa coisa de poderes excessivos, só para terem uma ideia, a Constituição, já escrevi um texto também falando sobre isso, a Constituição estabelece que somente podem ser limitados os direitos e liberdades dos cidadãos em caso de estado de guerra, de estado de sítio e de estado de emergência. A nossa Constituição não previa situação de calamidade pública. Entretanto, a Lei de Revisão Constitucional, o que ela fez? Colocou como estado de necessidade especial a situação de calamidade pública, para poder limitar os direitos dos cidadãos. Por que razão? Porque mesmo não prevendo, quando se deflagrou a pandemia, se declarou primeiramente estado de emergência, mas depois estado de calamidade pública, por meio de decreto, limitavam o direito dos cidadãos de ir e vir. Totalmente inconstitucional. Não se pode limitar direito dos cidadãos se não tiver consagrado na Constituição. E não havia esta consagração constitucional. Entretanto, foi feita uma revisão da Constituição para incluir situação de calamidade pública para que o presidente tenha o poder de limitar o direito dos cidadãos diante de uma situação de calamidade pública. Percebam novamente aquele ânimos de inserir na Constituição dispositivos que asseguram mais poder ao presidente da República. Bem, a outra questão colocada pelo colega Braulio tem a ver com o fato de ser um país novo se influencia na forma constitucional. Bem, o desenho constitucional ele é resultado de uma escolha. A Constituição ele é uma escolha política.
E a Constituição, ela é resultado de quem detém o poder real no momento da sua concepção. E no momento da concepção da lei constitucional de 75, quem tinha o poder de fato era o MPLA. Daí desenhou uma Constituição com um desenho de partido-Estado. Em 91, apesar da pressão da guerra interna e da pressão externa, sobretudo dos Estados Unidos da América, mas quem detinha o poder real na Assembleia do Povo continuou sendo o MPLA e desenhou uma lei constitucional, apesar de muito mais plural, ainda reservava grandes poderes ao presidente da República. E em 2010 ficou muito evidente, até porque o presidente já não precisa concorrer individualmente com os seus adversários, ele concorre espaldado no partido político. E aí, como consequência, com esta maioria, se desenha uma Constituição na justa medida dos interesses do partido e do presidente da República. E aí pergunta, é possível que isto influencie? É lógico, o fato de ser novo influencia, mas como um país antigo também pode perfeitamente mudar a sua Constituição, porque é uma escolha política. E enquanto escolha política, ela depende do grupo que detém o poder de fato. Entretanto, quem detém o poder de fato não tem interesse em conceber uma Constituição que garanta a realização de um Estado democrático e de direito. E aí a pergunta, sabendo que, ou havendo a possibilidade de se de fato não existe a separação de poder, o que se poderia fazer? Bem, eu tenho dito o seguinte, que a Constituição ela é letra morta se não for vivificada pelos seus cidadãos. Se olharmos a nossa Constituição de 2010, só o fato dela garantir o direito à manifestação no artigo 47 vai possibilitar, então, que os cidadãos comecem a ir para a rua a exigir esses direitos. Da mesma forma, a Constituição consagra outros mecanismos, e nós precisamos lançar mão desses mecanismos. O grande problema é que continuamos com um partido altamente controlador das instituições do Estado, em que nós temos polícia que mata manifestantes. Dia 11, inclusive, ocorreu uma manifestação em que vários jovens novamente foram detidos, e era uma manifestação para lembrar um ano do assassinato brutal de um jovem que saiu para a rua para manifestar. Levou simplesmente um tiro na cabeça. Execuções extrajudiciais vão ocorrendo. Então, simplesmente dizer que vamos exigir ir para a rua, continuar a protestar, encontrar mecanismos, precisamos fazê-lo sim, mas também precisamos ter em conta que estamos diante de um Estado altamente partidarizado, em que temos tribunais partidarizados, em que temos uma polícia altamente partidarizada, instituições do Estado, de maneira geral, altamente partidarizadas. Então, diante disto, uma das estratégias que tem se pensado é, sobretudo, procurar a sociedade criar exatamente não só núcleos de reflexão, mas também núcleos de ação, mas que devem procurar trabalhar em forma de redes e estabelecer vínculos com embaixadas, estabelecer vínculos com a comunidade internacional, com organizações da sociedade civil em termos internacionais, e não se calar diante das arbitrariedades. Porque quanto mais nos calamos diante das arbitrariedades, mais possibilitamos a consolidação de um Estado autoritário. Bem, tendo dito isto, espero não ter me alongado demais, gente. Muito obrigado até aqui. Obrigado, Dr. Nelson. Muito obrigado mesmo por esclarecimento. E é verdade, eu concordo, sim. 75, quando a gente éramos pirraia, né? Mas a gente, nas escolas, já a gente começou camarada. Toda pessoa que não falasse camarada era chamado de reacionário. Era excluído até num grupo, até na infância mesmo. Um grupo de menores de idade era excluído, não podia ser. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O resultado é esse que nós temos.
a separação de poder, na verdade, não existiu e talvez vai existir daqui a não sei quando, né? Como inverteu o sangue no início, pode não vir verter sangue, mas é uma luta que a gente tem que enfrentar. Então, podemos dar uma... eu tenho aqui um imprevisto, vou levar a minha filha para tomar vacina. Eu não sei se o Braulio tem como aqui fechar depois, porque o tempo já nos passou também. Não sei se temos mais tempo ou então fechamos por aqui. Braulio, por favor, me tira a dúvida aí. Claro, caro Nelson, caro Dr. Fernando, por favor, fique à vontade. Se tiver de se ausentar, nós vamos dar sequência aqui. Não há problema nenhum. Tá bom, tá bom. Então, eu vou ter que me ausentar. Desculpa aí. Muito obrigado por esta brilhante apresentação. Na verdade, aciona muitos pontos e principalmente eu tenho muitas perguntas. Eu tenho muito a aprender com vocês, ciências políticas, porque eu sou ciências religiosas, ou seja, não tem... agora na pesquisa que eu comecei a conectar religião e política, por causa dos problemas que está tendo lá em Angola. Antes eu não queria ligar, mas agora estou. Mas eu tenho muito a aprender com vocês, então essa apresentação foi muito ótimo para mim também. E parabéns, Nelson. Vai ser mais convidados, será mais convidados para outros. Claro que é na mesma linha de pensamentos de política, mas pode ser outro tema, para principalmente a Constituição. O que mexe com a Constituição é muito importante que todos nós saibamos o que a gente está pegando, está segurando na mão para guiar uma nação tão grande assim, tão importante no continente africano, principalmente no sul do continente. Não é à toa que os Estados Unidos lutaram, os russos lutaram para conseguir um espaço de ser mentor desta nação. Não é em vão, é alguma coisa que está por trás disso. Então, e nós próprios que devemos também nos mexer. Somos peças, claro, sim, do imperialismo, mas não podemos aceitar ser peça, devemos ser sujeito, não podemos ser objeto ou coisas, devemos ser sujeito pensante. Então, muito obrigado, Nelson, muito obrigado, Brau. Aí aqui eu retiro, vou acompanhar a minha filha para a vacina. Obrigado, tá? Desculpa aí, viu? Foi um imprevisto, ela não me avisou. Só está me avisar agora, é vacina. Então, como é obrigatória, desculpa aí, tá? Imagina, não precisa se desculpar, doutor. Vai cuidar das responsabilidades do lar. Estamos juntos. Muito bem. Prezados, nós vamos então... bom, em princípio foi uma primeira rodada, estamos mesmo já em cima, mas caso tenhamos ainda mais algumas intervenções, podemos abrir para mais 2 questões antes do Dr. Nelson fazer então o encerramento. Então temos ainda mais alguma questão para os nossos intervenientes. Muito bem, não havendo nenhum sinal, vou então abrir agora para o professor Nelson fazer as suas considerações, mas acho que temos ali o Roberto. Ok, Roberto, por favor, vamos então.
Eu fiquei esperando se alguém já não tivesse falado, quisesse falar, mas é rápido, que nessa resposta que você deu foi realmente muito boas as suas colocações, mas só falou uma coisa, professor Nelson, que me lembrou aquele texto logo no início da pandemia, né, da sopa de Wuhan, que vários intelectuais colocaram que nesse processo da pandemia no mundo seria aproveitado para implementar várias leis de restrições a várias populações mundiais, né? Isso está no contexto geral, assim. E aí o senhor me traz aí um relato bem prático disso, né? Que nós tivemos assim, muito escamoteado, de certa forma, mas aí se for para 5 minutinhos falar um pouco mais desenrolar desse item na Constituição que foi implementado. Eu jogo rápido, só para... Obrigado, obrigado. Bem, realmente, há um texto, inclusive, do Sousa Santos, que ele trabalha essa discussão com uma profundidade interessante. Mas, olhando para o nosso contexto, o que ocorre? A nossa Constituição, ela consagra como sendo estados de necessidade especiais, que é exatamente os chamados estados de exceção, somente o estado de guerra, o estado de emergência e o estado de sítio. Sendo deles o estado de emergência o estado mais leve. Então, para se limitar, por exemplo, à realização de uma manifestação, somente se houver uma declaração de estado de guerra, ou estado de sítio, ou estado de emergência. Mas o que aconteceu? Como o estado de emergência, apesar de ser o estado mais suave dentre os 3 estados de exceção, eles optaram, então, em imitar algo que existe em Portugal. Em Portugal existe a previsão do estado de calamidade. Os nossos juristas, maioritariamente, que são ligados ao governo, têm uma tradição oriunda de Portugal. Então, quase sempre que os portugueses alteram a legislação, ou eles precisam alterar a legislação, procuram reproduzir aquilo que é em Portugal. Só que em Portugal a Constituição prevê o chamado estado de calamidade. E em Angola a nossa Constituição não previa estado de calamidade. Mas o que aconteceu? O presidente da República começou a promulgar um conjunto de decretos denominados de estado de calamidade, não era mais estado de exceção, e ele limitava um conjunto de direitos. Inclusive, houve situações de obrigar pessoas dentro do carro, sozinhas, a usarem a máscara. Há uma experiência muito triste de um médico, após ter terminado o seu plantão, ao voltar para casa no seu carro, sozinho, foi parado pela polícia, e a polícia obrigou que ele usasse a máscara, caso contrário seria multado. Aí foi levado à esquadra e foi executado. Este não é o único caso. Há relatos de pessoas que foram espancadas brutalmente no meio da rua por policiais e militares, pelo fato de não estarem a usar a máscara. E uma das coisas caricatas, acredite, Roberto, quando se declarou estado de emergência sanitária, uma coisa é declarar estado de guerra ou estado de sítio. Outra coisa é declarar estado de emergência sanitária. Quais foram os primeiros atos do governo? Colocar tanques militares na rua. Estado de emergência sanitária. Os militares foram para a rua, os tanques foram para a rua. E outra coisa caricata, é o pendor da multa. Hoje, Angola, a cada 10 cidadãos, 6 cidadãos vivem em situação de miséria extrema, dado do Instituto Nacional de Estatística. Mas ainda assim, o cidadão que não for encontrado, ou que for encontrado a não usando máscara, é multado.
quando o salário mínimo mal passa dos 18 mil kwanzas, a multa é um valor próximo disto. Então, há situações que visam muito mais cercear direitos do que garantir direitos. Então, quando se promulgam durante vários meses decretos com base em situação de calamidade pública que não tinham previsão constitucional, e eram decretos manifestamente inconstitucionais, o presidente da República estava acima da Constituição por meio dos seus decretos. Ou seja, direitos eram manifestamente cerceados por meio de um decreto que é uma norma infraconstitucional. Se a gente olhar para a pirâmide de Kelsen, no topo da pirâmide estará sempre a Constituição. As normas infraconstitucionais devem ser revogadas se elas colidirem com a Constituição. Mas não foi o que ocorreu. Qual foi a estratégia? Muito simples. Revisar a Constituição e incluir a situação de calamidade pública para dar guarita às inconstitucionalidades do presidente da República. Por isso, no final, eu mencionei que a erosão das democracias, olhando para todas elas, e no nosso caso, que ainda não é uma democracia, é um Estado em transição, e nos últimos tempos tem regredido muito mais, o que tem ocorrido é o controle dos outros órgãos de soberania, mas, sobretudo, alterar as constituições. E aí me faz pensar em algo que eu tenho me debatido nos últimos tempos, em relação à comunidade internacional. Quando são feitas essas alterações que visam concentrar poderes arbitrários nas mãos dos governantes, a comunidade internacional quase sempre se cala. Mas quando ocorre um golpe de Estado ou alguma revolução, a comunidade internacional manifesta-se condenando o golpe de Estado, condenando a manifestação popular no sentido de destituir aquele governo autoritário. Por quê? Porque provavelmente são governos que garantiam a saída dos minerais do continente africano. Infelizmente. Bem, era isso que eu tinha para comentar, Roberto. Obrigado. Caríssimo Braulio, posso fazer o encerramento ou tomas a palavra? Muito bom, muito bom. Na verdade, eu vou passar a palavra mesmo para si, que é para fazer as suas considerações finais e depois a gente faz o encerramento, por favor. Muito obrigado. Braulio, mais uma vez, obrigado pelo convite e agradecimento extensivo ao Sabonete, quem intermediou. Quero aqui agradecer ao David Lando por se fazer presente, por fazer levantar as questões manifestamente interessantes, ao Inocêncio Lopes, não sei se ainda está aí, que também foi meu estudante, que se fez presente. Quero agradecer ao Roberto pelas questões colocadas, muito ricas, muito provocadoras. Da mesma forma, Braulio, as questões bastante reflexivas que também nos trazes. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de, na verdade, criarmos esse espaço de diálogo e de troca. Bem, e quando houver oportunidade, será uma honra, sempre que eu tiver um tempinho, poder estar com vocês para podermos continuar aprendendo e trocando. Na verdade, esse espaço é mais para isso, para troca e crescimento mútuo. Mais uma vez, o meu muito obrigado e muita força aí ao Observatório e muito sucesso. Obrigado, gente. Obrigado, professor Nelson, pelas suas palavras. Obrigado também por ter aceito o nosso convite, né? A sugestão do caro Sabonete. Foi realmente um privilégio muito grande poder participar dessa comunicação. Foi muito ilustrativa, muito reflexiva, né? E a gente sai daqui enriquecido, né? Sobre essa questão que assola Angola e muitos países africanos e até o próprio Brasil, né? Em algumas situações semelhantes. Então, foi um prazer muito grande tê-lo conosco. A gente vai poder estar consigo em outros eventos, né? Se avizinham aí eleições em Angola, e seria interessante também pensar todo esse processo num próximo encontro.
Nós depois, então, vamos disponibilizar esse vídeo na plataforma do YouTube do Ocra e vamos enviar para todo mundo o link, não é, para ficar ali registrado. Então, o Ocra agradece, foi um privilégio muito grande, uma honra. Obrigado, Roberto, obrigado, David, Lando, obrigado, Carvalho, Agostinho e os outros que já não estão conosco. Os nossos agradecimentos extensivos. Muito obrigado, professor Nelson. Foi um prazer muito grande estar consigo agora, né? Então, pessoal, estamos juntos. Um abraço, continuação de um ótimo sábado, né? Acho que o Lando quer falar alguma coisa, né? Ah, não, é aplausos. Então, emoji de aplausos aí. Obrigado, Lando. Pessoal, continuação de bom sábado e estamos juntos. Um abraço grande. Professor Nelson, valeu, obrigado. Estamos juntos. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau, pessoal.